Ok, pessoal, rápido disclaimer que é necessário até para quem acompanhou só o anime e foi pro mangá ou ainda vai. O anime pulou cenas importantes do mangá, mas não foi de uma forma negativa. Eles não simplesmente deixaram elas de lado. O que basicamente aconteceu foi que eles decidiram deixar o gostinho do acontecimento com o Kunigami pra próxima temporada. Só que nesse quadro aqui que eu tô fazendo, eu não deixei. O episódio é o 24, então se você só viu o anime, dá uma olhada lá antes de ver esse daqui, tá bom? Vamos nessa por causa que o de hoje vai ser um pouquinho longo. Os capítulos são 93, 94 e 95. O episódio 23 começa com o Bashira tentando aprender inglês. Pra falar a real, todos ali dentro do quarto estão querendo melhorar depois de terem visto o Rin manjando tanto. O Rin corrige ele e a palhaçada tá feita com geral enchendo o saco do Itoshi por causa disso. O Yoshi, diferente dos demais, tá estudando a audição. Encheram tanto o saco do Itoshi que ele ficou puto de vez. O Izagi olhou ali e falou sobre eles estarem brigando novamente por causa disso e foi nos mostrado que a habilidade de se comunicar com jogadores estrangeiros seria necessária para jogar em nível internacional. A televisão do quarto deles avisou que a segunda seleção tinha acabado. Todos os membros que iam avançar para a terceira seleção seriam reunidos. Os meninos deveriam colocar seus uniformes e se reunirem na sala principal. O Yoshi estava feliz por finalmente estarem indo para a próxima etapa e bem, ao todo, 7 equipes compostas por 35 membros tinham avançado com sucesso. Os membros seriam reunidos em um quarto, só que na ordem que eles passaram. O Bashira ali comentou sobre bastantes jogadores terem falhado e tudo o que o Prota se perguntava era sobre os seus antigos companheiros. Para começar a parada, o primeiro time a passar tinha sido chamado, e sim, ele era o dos meninos. A sala logicamente estava vazia, mas fomos então acompanhando as outras 6 equipes entrando. O Tokimitsu estava assustado sobre que tipo de gente teria passado e o Ario comentou que a única certeza que eles tinham era que os fracos tinham sido eliminados. O Yoshi, pensando, concordou com isso e realmente apenas aqueles que tinham dado duro teriam chegado até ali. A segunda equipe foi chamada. O Izagi, olhando a porta se abrir, pensava que não importava como, essa era a realidade que ele precisava aceitar, por causa que isso era o Blue Lock. A porta se abriu e vimos um time formado pelos seus ex-companheiros chegando junto de mais 2 jogadores. O Bashira cumprimentou esse grupo e o Izagi ficou feliz por essa situação. O Nagi tinha chegado ao seu lado e perguntou se ele achava que eles não passariam. O Prota disse que não, mas o rei já foi logo chamando ele de babaca e agarrando a sua camisa. Por não ter acreditado neles, o Shigiri perguntou se ele estava ainda os tratando como coadjuvantes. E ele apenas disse que não era isso. Ele, para falar a verdade, só estava feliz em ver todos eles novamente. O Nagi comentou que era claro que eles se veriam novamente, pois ele não poderia ir embora depois de perder pro Prota. O Barô prometeu que ia o destruir e no fim das contas nem tinha alcançado ainda o top 3. O Shigiri falou que no fim das contas eles estavam destinados a se encontrarem novamente. O Prota sorriu dizendo que ainda haveriam mais jogos e na sua mente ele pensou sobre o quanto esses caras eram incríveis. O próximo time chegou, cheio de caras novas, e o Bashira, assim também como o Izagi, não reconheciam ninguém que compunha esse time aí. O mais engraçado chegando nessa parte é perceber aqui o quanto de grandes jogadores ainda não tinham mostrado seus valores para nós na obra. Um comentário pessoal por causa que eu não tive a chance de falar sobre no final do anime. Vocês viram como a voz de Wilkimiya ficou, velho? Esse de óculos aqui, tá ligado? Ficou grossona, velho. Tipo, na moral, não é nem criticando, mas isso me deixou bastante surpreso porque eu não imaginava essa voz pra ele. Mais na frente da obra ele terá um desenvolvimento com o Prota, então eu fico um pouco curioso pra saber como que vão fazer isso aqui. Vai até ser meio estranho, eu acho. O quarto time entrou com outra porrada de figurantes e o quinto veio com o Nico e o Hiyori. Só esses 2 valem a pena mencionar por aqui. Só que o Izagi ainda cumprimentou o cabeludo e o Shigiri se questionou por que só tinham vindo 4 se os grupos eram feitos de 5. Quem respondeu foi novamente o sistema, no caso o Ego, e o quinto jogador desse time estava sendo tratado por causa de uma contusão durante a partida contra os jogadores de nível mundial. O Tokimitsu foi quem nos trouxe a informação que esse jogador lesionado era nada mais, nada menos que o Messi
do Blue Lock. Ele foi citado lá no começo da história, o seu nome é Nishioka, e por meio do Ario, temos a compreensão ali de que todos os times também enfrentaram os jogadores de nível mundial. Eu gosto dessa ideia por causa que aqueles valores de 100 bilhões de ienes para cada jogador ficam até que mais plausíveis, né? Já que eles jogaram uma partida com cada um desses times. O Izag esperava pelos seus companheiros e o empurra-empurra estava acontecendo antes mesmo do portão abrir. E bem, quando abriu, lá estavam 3 dos 5 do sexto time no chão. Gagamaru, Height e o sobrancelhudo tinham continuado vivos a essa seletiva. O Height ficou zangado por cair feio de cara no chão e o Gagamaru cumprimentou o pessoal. Faltavam 2 times ainda, o Kunigami e o Ryo não tinham aparecido. O Izag tinha certeza que eles viriam e não deixariam tudo acabar ali naquela segunda seleção. Só que quando o sétimo time chegou, vimos primeiramente o Igaguri entrar junto de 2 desconhecidos, dizendo que o Buda devia ser louvado. Depois vimos o Ryo. Olha, se você não foi assistir o episódio que eu mandei, você vai estar um pouquinho perdido, vai faltar um pouco de acontecimentos nessa parte aqui. Só que bem, o Izag estava na espera ali de que a última pessoa fosse o Kunigami. Porém, quem saiu por ali foi o Shidou Ryusei. O Izag falou o nome do Rensuke de forma silábica e perguntou ao Ryo onde ele estava. Ele gritou que não era possível que o Kunigami deixaria as coisas acabarem assim. Só que o Shidou o interrompeu dizendo que tinha acabado sim. E ele o tinha mandado direto para os cafundés. O homem dizia que ele tinha até um corpo forte e tinha um coração puro e justo. Só que, no entanto, quando ele estava em campo, ele não dava a mínima para o quanto uma pessoa era boa. Se você não estiver pronto para os momentos onde tudo explode, então você é um lixo. E não merece nem mesmo ter uma nota de rodapé da minha história. Um herói de merda como ele, com toda a sua pureza e seriedade, era apenas um idiota que não pôde nem lhe dar uma boa partida para evoluir de nível. O Yoichi ficou revoltado com o que esse desconhecido lhe falava. Ele tentou até comentar algo, só que o Ryusei já contra-atacou verbalmente e fisicamente. Ele não se importava para qualquer que fosse a história do Ruivo. O Shigiri salvou o Izag de tomar um golpe de Krav Maga e o Bastira chegou pronto para lutar, chamando o Shidou de formiga queimada. Só que ele disse que esse bronzeado era completamente natural. O Ego apareceu no telão e parou todo mundo. Qualquer outro ato de violência resultaria em expulsão. E a partir de agora ninguém teria tempo de se preocupar com os que ficaram de fora, pois suas próprias carreiras estavam prestes a serem destruídas ao longo do Blue Lock. Ninguém entendeu o que ele quis dizer com isso e ele apenas parabenizou a todos por terem chegado até ali. Ele perguntou se as derrotas contra a seleção mundial tinham rendido uma boa experiência, só que rapidamente trocou de assunto. Depois do estudo de línguas da terceira seleção, alguns imprevistos acabaram acontecendo e o Ego originalmente havia planejado continuar reduzindo o número de pessoas que estavam ali até só restar 5 jogadores entre todos. Porém, houve uma mudança nos planos e os velhos rabugentos que estavam investindo grana decidiram encerrar o Blue Lock. E por isso, ele decidiu que a próxima seleção seria em 3 semanas. Uma partida que decidiria a continuidade do Blue Lock. Se o Blue Lock viesse a vencer, ele substituiria a seleção e se tornaria a própria. Cortamos então para 72 horas antes daquele momento e vimos o que tinha acontecido com o Kunigami. Ele estava no chão, sozinho e derrotado. O Kunigami pensava nas palavras do Shidou. Ao contrário do senhor ingênuo, o Ryusei achava que o de coque roxo sabia jogar alguma coisa. Por isso, ele não o escolheu, pois alguém que não conseguia se destruir nunca seria capaz de realizar uma explosão. O Kunigami estava de pé, andando em direção à saída e ele tinha perdido. O que mais ele poderia fazer? Onde exatamente ele tinha errado? No fim das contas, eu não fui capaz de me tornar o melhor atacante do mundo. Seu sonho, tudo, era ali onde terminava. Olhando para o chão, ele leu uma palavra: selecione. Ele ficou surpreso. Um caminho que era ali a saída estava marcado, mas o outro levava a uma entrada. A qualificação dos perdedores. Wild Card. Voltamos pro Ego. O
Os meninos estavam surpresos por causa dessas condições e o Ego comentou que os velhos só aceitaram por causa que não achavam que teriam chance de perder. Afinal de contas, os oponentes deles seriam um bando de moleques do ensino médio. Com cada membro dessa equipe sendo um atacante, os velhos riram ao assinar essa proposta. O objetivo deles era realmente acabar com o projeto e ganhar toneladas de dinheiro com a multidão de gente que estaria comentando sobre essa partida de nível nacional. Os velhos queriam usar todos como exemplo de mau treinamento para entrar na história do futebol japonês. Então, ouvindo isso, o Ego perguntou para os meninos como eles se sentiam. Será que eles se irritavam com o desprezo deles? Sentiam desejo de os colocá-los nos seus devidos lugares? O Ego, se colocando como realista e equilibrado, disse para todos que era absolutamente possível eles vencerem. No nível que todos estavam agora, eles poderiam acabar com a seleção japonesa. E com tudo isso dito, ele soltou a bomba. Os oponentes estariam usando todos os recursos para garantir a vitória. A atual seleção japonesa sub-20 teria adicionado a ela um novo membro, Itoshi Sai, o gênio. Rin percebeu que seu objetivo estava logo à frente e o Ego finalizou, dizendo que agora tinha chegado a hora de mostrarem a todos o que eles tinham aprendido. Através de suas experiências aqui e criações de armas e composições especiais, para os 35 que experienciaram o que significava enfrentar os melhores do mundo, um lugar na seleção sub-20 japonesa não era impossível. Na verdade, muito pelo contrário. Essa realidade poderia ser atingida simplesmente agarrando-a. Por isso, vão, jovens talentos. Aquele que mudará essa era será o Blue Lock. Vimos o Kunigami entrando naquela porta da repescagem e todos ali estavam centrados no próximo passo. O Izagi pensava consigo mesmo que não muito tempo atrás ele era um Zé Ninguém. Só que agora, se ele ganhasse, ele poderia entrar na seleção sub-20 japonesa. Ele poderia mudar completamente a sua vida com a vitória nessa partida. O Raishi pediu para que o Ego esperasse um pouco e ele pensou que a chance era para todos. Só que Blue Lock Eleven era realmente apenas 11 jogadores. Então, como o Ego iria definir os membros? Por outro lado, o Gagamaru questionou sobre as posições. E o que o Jinpachi disse foi que eles teriam que correr para formar uma equipe com membros em outras posições. O Tokimitsu e o Ario começaram a botar para baixo o plano do homem e rapidamente ele cortou os dois, mandando eles calarem a boca. Ele não era idiota. A formação do time Blue Lock seria formada e iria se focar em torno dos 6 seguintes nomes que ele iria chamar naquele momento. De acordo com a performance dos 35 jogadores presentes ali, o Ego decidiu formar um top 6, que teria como meta formar um time em apenas 3 semanas. Esse método seria a melhor chance para eles. Aqueles que fossem chamados deveriam dar um passo à frente. O top 1 foi o Rin, o top 2 foi o Shidou, o top 3 foi o Karasu, o top 4 foi o Otoya, o top 5 foi o Yukimiya e o top 6 foi o Nagi. Por mais que o Izagi quisesse ser um dos jogadores que o Ego tinha escolhido para centralizar o time, isso não ocorreu. O Yuki perguntou qual era a razão para ter sido colocado em quinto e ele queria ali entender qual era a diferença entre ele e o primeiro lugar. Foi então que o homem respondeu: é simples. Entre todos vocês aqui, os únicos que conseguiram marcar um gol contra o time da seleção mundial foram o Itoshi Rin e o Shidou. Depois disso, o Ego levou em consideração quantos gols cada um tinha feito na primeira seleção e também a avaliação dos jogadores profissionais. Por último, ele usou seus próprios critérios para definir tudo. Ele perguntou ao seu irmão de 4 olhos se isso respondia sua pergunta e ele disse que sim, agradecendo então. Foi aí que o próprio decidiu explicar como funcionaria essa próxima etapa do Blue Lock. O top 6 iria se separar em pares crescentes e seriam atribuídos em times A, B e C, para assim eles conseguirem fazer 3 equipes. Em seguida, os 29 jogadores restantes escolheriam por critérios próprios em qual time iriam querer entrar. Logo após isso, eles seriam adicionados aos seus times em grupos aleatórios de 3, para assim formarem um time de 5. Então, no fim de tudo, todos esses times teriam a chance de jogar um contra o outro em um estilo 5v5. O Izagi compreendeu tudo que ele disse, mas eu quero adicionar aqui, talvez você não tenha entendido direito, mas tipo, realmente,
tem o top 6, dividiu em 3 grupos agora, onde vão ter 3 duels, e assim o resto do pessoal vai poder escolher qual time eles querem. Tipo, eu quero ir pro time onde tá o Shidou e o Rin junto. Pronto, eles vão, tá ligado? Só que junto disso, outras pessoas que selecionaram esse mesmo time, de forma embaralhada, vão formar um trio com essa pessoa que escolheu ir pro time do Rin e do Shidou, e aí vão jogar esses 3 juntos de forma aleatória, junto com o Rin e com o Shidou no mesmo time. Eu não sei se deu pra compreender muito melhor, mas no resto do vídeo eu acho que dá pra explicar tudo direitinho. Vamos nessa. O Yoshi percebeu que tudo tinha sido feito de forma a descobrir quais membros se adequariam melhor ao padrão ofensivo dos outros 6. O Egon então disse que, de acordo com a situação, os membros do top 6 iriam jogar em vários jogos, porém os 29 restantes teriam apenas uma chance de jogar. Essa seria a última tarefa da terceira seleção. Com uma vaga de titular na seleção sub-20 em jogo, era a hora do teste. O Ario falou que basicamente eles teriam que se provarem em uma única partida, e o Tokimitsu percebeu que realmente se parecia com o mundo profissional. O Igaguri estava ansioso pela sua vaga e o Yoshi estava na dúvida sobre qual time escolher. Na sua cabeça, ele deveria ir para um que lhe facilitasse. Porém, o Ego interviu, dizendo que depois que os 29 se dividissem em grupos de 3, 9 times de 3 seriam apenas 27 pessoas. Ou seja, um time estaria com um membro a menos, se formando apenas como um de 2. Então, como uma regra à exceção, o cara decidiu que uma pessoa teria a chance de jogar 2 partidas. No caso, o top 7, Bashira Meguro. Isaac se sentia excluído e pensava consigo mesmo que todos esses caras estavam acima dele. O top 6 iria junto para uma sala diferente. E dito isso, esse ranking refletia agora suas avaliações atuais. Mesmo se um estivesse no top 6 agora, no final do teste, isso poderia mudar completamente. Ele pediu para que todos mantessem isso em mente quando fossem entrar ali e enfrentar os times. E para os 29 restantes, o dono do projeto decidiu fazer um adicional. A chave para passar nesse teste estava em como, em frente aos top 6, os jogadores iriam se afirmar e coexistir. Os top 6 eram jogadores que já tinham mostrado suas forças de caráter e também provaram suas habilidades ao marcarem gols. Contra eles, o objetivo de cada um ali presente que não tinha sido selecionado era afirmar suas próprias avaliações e coexistir como uma pessoa insubstituível para com a equipe. O último objetivo era superar esses top 6. Para todos que estavam ali, os top 6 estavam à frente para serem desafiados. Eles eram os seus maiores oponentes, não seus companheiros de luta. E os 29 deveriam roubar seus poderes e usá-los como degraus. Dentro das próximas 24 horas, cada um deveriam escolher aqueles que teriam seus destinos nas mãos, os seus melhores companheiros de equipe. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas caso você queira mais, não se esqueça de estar apoiando. Toda semana eu vou estar tentando aqui trazer um episódio novo, beleza? Mas caso os vídeos forem bem, pode ser que futuramente eu traga mais de um episódio por semana. Eu não sei, vamos ver. De qualquer forma, nos vemos por aqui na semana que vem novamente, se você só acompanha esse quadro no canal, ou se inscreva aí, velho, e veja os outros vídeos. Tem vídeo pra caramba saindo sempre por aqui. Grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.